Hoje eu subo nessa tribuna para prestar homenagem aos trabalhadores na véspera do dia 1º de maio. Mas antes de iniciar o meu discurso, quero demonstrar, senhora presidente, minha profunda indignação e sincera solidariedade aos professores e professoras e demais servidores do Paraná que ontem foram alvos de uma ação altamente desproporcional e covarde, para não dizer bárbara, por parte da Polícia Militar Paranaense, sob responsabilidade do governador Beto Richa. A senadora Gleisi Hoffmann, que estava presente no local da manifestação, contou. Disse ela, estava na porta da Assembleia com o senador Roberto Requião, conversando com os deputados, quando começamos a ouvir as bombas estourarem sem que ninguém tentasse entrar no local. Eu também andei no meio do povo. Ninguém estava fazendo resistência e as bombas continuavam. Isso não faz parte da nossa história, não faz parte da democracia e do respeito que temos que ter com os movimentos. Como bem sabem, esse não foi um movimento que começou agora. Já em fevereiro, milhares de professores e servidores públicos ocuparam a Assembleia Legislativa do Paraná, em resposta ao pacotão de austeridade de Richa, que pretende alterar direitos trabalhistas e previdenciários. Segundo a imprensa e relato de parlamentares e amigos que estavam em Curitiba ontem, a ação da Polícia Militar foi extremamente desproporcional. Utilizaram um caminhão de jatos de água, cães, balas de borracha, spray de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo, inclusive lançadas de helicópteros. Enquanto isso, as galerias da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, onde ocorria a votação do pacote de mudanças previdenciárias, estavam vazias. Ao todo, estima-se que mais de 215 pessoas ficaram feridas na tarde de ontem, sendo 2 em situação extremamente grave. Inclusive, li relatos de que o gás lacrimogêneo utilizado pela polícia acabou entrando em um dos centros municipais de educação infantil, pondo em risco a segurança de inúmeras crianças. Segundo o prefeito da capital paranaense, o prédio da Prefeitura de Curitiba foi transformado em uma espécie de ambulatório e carros da Guarda Municipal foram utilizados para socorrer feridos, já que o sistema de emergência ficou extremamente sobrecarregado. Diante do cenário do massacre, que francamente confunde-se com cenas de um Brasil do passado, compreendo as palavras do senador Requião, que afirmou, embora Richa tenha conseguido aprovar o pacote, ele perdeu as condições morais de permanecer no cargo. Senhor presidente, não tenho a menor dúvida que os tais ajustes de austeridade no Paraná têm sido acompanhados com atenção por diversos governos pelo Brasil afora, que querem fazer exatamente o mesmo, cortar direitos trabalhistas para cobrir o rombo das suas administrações. Para eles, se der certo no Paraná, por que não dará em seus estados e municípios? No entanto, a resistência dos servidores do Paraná reforça o que já sabíamos. Os trabalhadores não irão se curvar às tentativas conservadoras que visam corroer direitos trabalhistas historicamente conquistados e mantidos com tanto suor e, como ficou evidentemente ontem provado, também com sangue. É simbólico lembrar que os eventos de ontem antecederam o Dia do Trabalho, data essa também produto de uma manifestação de trabalhadores que lutavam por direitos trabalhistas em Chicago, no dia 1º de maio de 1886. No Brasil, a data foi oficializada em 1925 e, desde então, se viu como plataforma para a promoção das causas trabalhistas. Foi nesse dia, em 1940, que o então presidente Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo. No ano seguinte, também no dia 1º de maio, foi criada a Justiça do Trabalho. E é diante da importância histórica e do simbolismo que essa data associa aos milhões de trabalhadores e trabalhadoras no dia da manhã,
que subo mais uma vez a essa tribuna para falar do projeto de lei da terceirização, que, sob um falso discurso de modernidade nas relações de trabalho, precariza ainda mais a situação do trabalhador terceirizado. A redução dos custos de produção, o aumento da produtividade e da lucratividade, a ampliação de mercado e a aceleração do giro de capital são os mantras dos novos tempos. E, fazendo uso das palavras do ilustre amigo Márcio Postman, essa realidade faz com que países deixem de ter empresas e empresas passem a ter países. Ou seja, por conta dessa mudança na correlação de poder entre público e privado, muitas vezes o interesse privado se sobressai sobre o interesse público. E é nesse contexto que o falso discurso da modernidade nas relações de trabalho tenta restringir conquistas históricas dos trabalhadores. Que ninguém se engane, as emendas ao texto base, aprovadas pelo plenário da Câmara dos Deputados, precarizam ainda mais a situação do trabalhador. E esta é a consolidação do que chamei aqui de mercantilização do trabalhador. Ora, a quem interessa a aprovação desse projeto? Única e tão somente as empresas que buscam a todo custo, nesse caso, às custas do trabalhador, reduzir gastos, aumentar seus lucros, se livrar da responsabilidade de remunerar seus funcionários e garantir seus direitos, e se tornar isentas de qualquer investimento na melhoria das condições de trabalho. Estamos falando aqui de salários menores, jornadas maiores, alta rotatividade, redução de postos de trabalho, insegurança no ambiente de trabalho e vulnerabilidade social. Mais uma vez, recorro aos números trazidos por pesquisa da CUT em parceria com o Diese. Os terceirizados têm remuneração 24,7% menor do que os contratados, para executar o mesmo serviço. Um trabalhador de uma empresa terceirizada recebe 24,7% menos de salário. Os trabalhadores terceirizados realizam uma jornada de 3 horas a mais semanalmente do que os demais funcionários, sem que sejam considerados horas extras. Os terceirizados permanecem 2,6 anos a menos no emprego. E agora um número que é chocante. De cada 10 acidentes de trabalho fatais, 8 ocorrem entre trabalhadores terceirizados, devido à falta de treinamento e investimentos em qualificação. Em geral, a terceirização abarca setores mais vulneráveis de trabalhadores, como jovens, negros e mulheres. Nessa mesma linha, a terceirização traz a ameaça perene do desemprego, substituindo, então, a ideia de trabalho fixo pela ideia de trabalho descartável. Pois, nessa lógica, se os serviços prestados em seu conjunto não são satisfatórios, a empresa contratante simplesmente rescinde o contrato e busca uma nova prestadora. Afinal, como bem lembra Ricardo Antunes, pior que o emprego selvagem, ainda mais nefasto é o desemprego. E essa é a infeliz materialização da primazia, sempre incrementada, do velho bordão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nunca é demais lembrar as críticas da Justiça do Trabalho ao projeto da terceirização. Para os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, projeto de terceirização da área fim provocará gravíssima lesão social de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Senhor presidente, tudo isso posto, podemos afirmar que estamos vivendo sob o signo do aumento intensivo da exploração do trabalho. Aqui se aprofunda a lógica capitalista de busca de lucro nas relações capital-trabalho, onde todos os esforços são direcionados no sentido de se aumentar a produtividade do trabalho e do capital, desconsiderando o bem-estar e a qualidade de vida do trabalhador.
Promovido como uma proposta para modernizar a economia, na verdade, o projeto de terceirização nada mais é que uma fachada perversa na busca do obscurecimento de quem efetivamente explora o trabalho alheio. Há, portanto, uma diluição da figura do explorador, sem que se dissipe o caráter opressor da exploração. Para concluir, gostaria de registrar que presenciamos aqui no Parlamento tentativas contínuas de deteriorar as promessas constitucionais de uma carta política da qual, cada vez mais, só se extrai força normativa em desfavor dos trabalhadores. Como falar em dignidade humana se 80% das mortes em acidente de trabalho ocorrem no universo dos trabalhadores terceirizados? Como falar em valorização do trabalho humano e da busca do pleno emprego se a terceirização acelera a rotatividade da mão de obra e a regulamentação da proteção contra a dispensa imotivada? Como falar em assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, se, em média, o trabalhador terceirizado ganha 24,7 a menos por mês em comparação ao seu equivalente contratado diretamente? Portanto, senhora Presidente, eu encerro aqui minha fala, dizendo que, nesses últimos 12 anos, nós tivemos grandes conquistas no campo dos direitos dos trabalhadores, numa clara opção do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, passando principalmente pela valorização do salário mínimo, pelo incentivo à criação formal de empregos, que bateu recordes, inclusive nesse período de difícil crise econômica internacional. Nós não aceitaremos retrocesso. Nenhum direito a menos será admitido nessa casa. Eu encerro, senhora Presidente, dizendo que eu falei sobre terceirização e sobre os fatos gravíssimos que aconteceram ontem no estado do Paraná contra trabalhadores da área da educação que protestavam em frente à Assembleia Legislativa. Eu acho que esse 1º de maio vai ser marcado por esses dois fatos. Esse fato do Paraná não é um fato estadual, é um fato nacional, gravíssimo. E nós vamos ter a comemoração do dia 1º de maio e tem que se vir para repudiar o que aconteceu ali no estado do Paraná. Não dá para aceitar, senador Regufe, que professores sejam tratados daquela forma. Eu vi várias cenas. Era um campo de guerra. Não dá para dizer que é guerra porque só um lado estava armado, né? Cenas que constrangem o Brasil na véspera do dia 1º de maio. Eu concedo a parte ao senador Regufe. Senador Lindbergh, eu me somo aqui a Vossa Excelência na contestação desse projeto, desse PL 4330, sobre as terceirizações. Na minha concepção, isso é uma agressão ao trabalhador, isso fere garantias trabalhistas, isso vai fragilizar muito o lado do trabalhador desse país. E, além disso, no setor público, se isso for implementado no setor público, isso vai aumentar o número de cargos comissionados camuflados em terceirizados. Vai ter mais gente sem concurso público sendo indicado com indicações políticas no setor público. E no setor privado, isso não só permite terceirizações, como também quarteirizações. Isso libera, e na minha concepção, isso libera geral, e na minha concepção isso não é positivo para esse país. Nós não podemos criar uma economia de terceirizações. Não é isso que vai incentivar a geração de empregos, não é isso que vai incentivar a dinamização das relações de trabalho. Se a gente quer gerar emprego nesse país, vamos reduzir a carga tributária, vamos incentivar a geração de emprego e renda. Agora, não é com esse projeto, criando uma economia de terceirizações, que nós vamos fazer isso. Eu agradeço a parte, senador Regufe, e parabenizo pela posição. Já conheço, não tenho dúvida que a sua posição seria de ficar ao lado dos trabalhadores. E eu acho que o Senado Federal e o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, cometeu um grande acerto na política ao parar aquela tramitação que vinha com velocidade e colocar para as comissões. Nós vamos agora ter discussão na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Assuntos Sociais e Comissão
de Direitos Humanos. Vamos ter tempo para discutir esse assunto com a calma, fazendo audiências públicas. É assim que o Senado deve apreciar essa matéria. Com a palavra, o senador Jorge Viana, concedo a parte. Eu só queria também, como fez o senador Regufe, cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu, daqui um pouco, espero também fazer uso da tribuna. Nós estamos na véspera do 1º de maio, chegando ao 1º de maio, e a agenda do país está diretamente, hoje, do Congresso Nacional, está diretamente ligada aos trabalhadores e às trabalhadoras. Não é possível que se dê um tratamento, como, com todo respeito, a Câmara dos Deputados deu, a um tema que não pode ser tratado. Quantos anos estava sendo trabalhado esse assunto na Câmara dos Deputados? 12 anos. E agora querem que a toque de caixa se vote, fazendo modificações importantes na relação de trabalho, nos direitos dos trabalhadores, sem que se leve em conta as entidades que representam os trabalhadores, sem que se leve em conta o risco que está se pondo, que está se expondo os trabalhadores. Não tenho dúvida que, nesse 1º de maio, nós temos que reafirmar nosso compromisso, sem nenhum receio de ter que fazer atualização de legislação, de modernizar a legislação. Eu acho que a terceirização precisa ser regulamentada, nós precisamos fazer, sim. O mundo é outro, o Brasil é outro, mas não pode ser feita em prejuízo dos trabalhadores, pondo em risco os direitos dos trabalhadores ao ponto deles serem mais e mais ainda explorados. O nosso governo trabalhou, durante as longas crises que o mundo vem enfrentando, com uma prioridade. Vem desde o governo do presidente Lula, gerar emprego, garantir. Nunca, nenhum governo desse país gerou tanto emprego com carteira assinada como o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. E exatamente agora que o Brasil enfrenta uma dificuldade econômica, que precisa fazer alguns ajustes, nós não podemos esquecer que o compromisso maior nosso é com geração de emprego e não com demissão. Então, eu parabenizo. Hoje a presidenta Dilma fez um importante encontro com as centrais de trabalhadores do Brasil, reuniu os representantes da classe trabalhadora, assumiu compromissos por conta do 1º de maio, está criando o grupo para trabalhar o aperfeiçoamento dessas relações de trabalho, mas garantindo aquilo que são direitos fundamentais. Na década de 30, o Brasil deu grandes avanços, estabelecendo regras com as leis trabalhistas. Não é possível que, em um século novo, a gente faça uma política velha, uma política medieval, porque agora está bem essa palavra que o ministro Teori trouxe, é uma ação medieval, que querem que a gente volte ao tempo, à Idade da Pedra. E eu acredito que precisa-se ter, no Senado Federal, a Casa da Federação, a busca de equilibrar essas relações, dar o tratamento que esse tema merece ter, como o presidente da Casa hoje também se pronunciou. Eu acredito que é possível, sim, fazer a regulamentação da terceirização, mas preservando os direitos dos trabalhadores e não permitindo uma legislação que venha a dar brecha para a exploração ainda maior daqueles que trabalham. Muito obrigado pela parte e parabenizo Vossa Excelência, querido colega Lindbergh. Eu agradeço muito, senador Jorge Viana, a parte. E eu fiz meu discurso aqui dizendo que o 1º de maio ia ser marcado pelo aquele fato do Paraná e por esse debate da terceirização. Mas eu acho que surge um terceiro... Sim, eu até hoje ouvi atentamente o discurso da senadora Gleisi Hoffmann, a imprensa nacional, importantes opiniões estão se levantando para esse absurdo que ocorreu e segue ocorrendo no Paraná. Então, é um governo do PSDB, tem jornalistas, o Noblar mesmo estava chamando com adjetivos que a gente precisa refletir a maneira brutal, a maneira inadmissível, medieval, como o PSDB, o governo do Paraná, está tratando trabalhadores da educação, não afronta. Esses métodos provincianos, medievais, não podem fazer parte dos tempos atuais. Nosso governo enfrentou as maiores mobilizações que esse país já viu em junho de 2013. E
Não tivemos nada parecido como estamos tendo agora no Paraná, no governo do PSDB. Isso à véspera do Dia do Trabalho. Isso é muito grave e eu parabenizo Vossa Excelência por ter levantado esse aspecto também. Esse virou um fato, na verdade, não é um fato do Estado do Paraná, é um fato nacional hoje. Mas eu falava desses dois temas que vão marcar o 1º de maio, mas espero que surja um terceiro. Porque hoje a presidenta Dilma, com as centrais sindicais, na verdade, criou 2 fóruns. Um, para discutir questões previdenciárias, até a discussão do fator previdenciário, e um outro falando sobre programa de proteção ao emprego. O presidente do Senado também, Renan Calheiros, no dia de hoje, falou num pacto sobre o emprego. Propostas que vai apresentar aqui na semana que vem. Eu, ao longo dos últimos meses, tenho subido a essa tribuna para dizer que nós não podemos ficar com a agenda só de ajustes e de cortes. Nós temos que pensar na estratégia de retomada do crescimento econômico. Então, eu espero que esse 1º de maio também, pela iniciativa da presidente com as centrais e pela iniciativa do presidente do Senado, a gente procure colocar essa questão do emprego como centro das nossas discussões no próximo período aqui no Senado Federal. Muito obrigado. Senador Cristóvão. Senador, eu fico satisfeito de assistir ao seu discurso, primeiro lembrando do dia 1º de maio, que muita gente tem esquecido isso. O trabalho e o trabalhador têm ficado tão descartáveis que as pessoas estão esquecendo do dia do trabalho. E o senhor lembrou. E, além disso, trouxe problemas que eu considero muito oportunos. Falemos primeiro da terceirização. Está na hora de fazermos um aprimoramento das leis trabalhistas e não um retrocesso nas leis trabalhistas. Essa proposta tira direitos, aprimora alguns aspectos, mas tirando direitos. Isso é retrocesso. Nós temos que aprimorar, trazendo avanço, para que a economia funcione melhor, acabando com alguns custos do Brasil por conta da modernização tecnológica que não está em passo com as leis, é verdade, mas aumentando o direito do trabalhador. Direito, por exemplo, a que ele se aprimore na sua especialidade. Direito a que ele se recicle para mudar de profissão, que é uma coisa fundamental hoje em dia. Não se pode tolerar retrocesso em matéria de direitos trabalhistas. Também não se pode continuar querendo ficar preso a um conjunto de leis que já tem 80 anos num mundo que mudou tanto. Então, o desafio é como aprimorar as leis trabalhistas. E a gente está discutindo isso na véspera do Dia do Trabalhador. Segundo, é o que está acontecendo com os professores no Paraná. Realmente, a capa hoje do Correio Brasiliense, senadora, é triste pátria educadora. É triste a pátria chamada de educadora. É uma vergonha o que aconteceu lá. Quando se põe cachorro contra o professor, ainda com o argumento que eu vi... Pitbull. Ainda quando eu vi o argumento do governador dizendo que se tratava de infiltrados. Que infiltrados é esse? Como é que ele sabe? E cadê a competência de ir diretamente aos infiltrados? Então, é absurdo isso. Mas, ao mesmo tempo, como categoria de trabalhadores, os professores estão sendo maltratados todos os dias, não é só numa tarde em Curitiba, em todo o território nacional. A violência dos cachorros que a gente viu ali é algo que choca, mas o salário deve chocar. As salas de aula, da maneira depredada como elas são, não precisa nem de cachorro ali dentro para depredar fisicamente. Os equipamentos vergonhosos, antiquados, e às vezes o mundo inteiro já está usando lousa inteligente, a gente não tem giz para usar no dia a dia. A violência, o desconforto, o desrespeito ao professor. Ali foi o máximo de desrespeito, o desrespeito à violência física. Mas a gente vive num dia a dia de desrespeito ao professor. E desrespeitar o professor é desrespeitar o futuro do país. Nós temos que despertar para a atualização das leis trabalhistas, aprimorando na ótica da economia e do trabalhador, e também quebrar todas as violências contra os professores. Aquelas óbvias, vergonhosas que aconteceram ontem em Curitiba, mas também todas as outras formas de violência que os nossos professores sofrem no Brasil. Senador Cristóvão, eu encerro, senadora Rose,
dizendo que não tem ninguém com maior autoridade para falar em defesa da educação dos professores do que Vossa Excelência. Eu, quando líder estudantil, Vossa Excelência era reitor da UNB, depois acompanhei como ministro da Educação, e acho que a sua fala, eu acompanhei a parte que Vossa Excelência fez a senadora Gleisi Hoffmann, sua fala aqui nesse Senado Federal, se protestando abertamente contra o que aconteceu contra os professores do Paraná, é muito importante. Eu volto a afirmar, não é um caso isolado, estadual, e não acontece violência só no estado do Paraná, mas o fato do dia de ontem tem que ser duramente repudiado aqui no Senado Federal. Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. Desculpe aí, senadora Rose, eu peço desculpas à senadora Rose, que ela está com passagem marcada, mas fizeram uma parte, eu não tinha como não dar os apartes. Desculpe.